Boa tarde. Hoje eu vou apresentar o artigo sobre contribuição da geomorfologia ambiental para o planejamento e manejo de trilhas em unidade de conservação. Esse artigo vai ser apresentado pela disciplina de Fundamentos de Geologia ao professor Flávio Cerqueira. Meu nome é Cristina Aparecida Araújo de Assis. Introdução. Com a separação do homem do seu ambiente natural, resultado do processo da Revolução Industrial e crescimento das cidades, as áreas naturais começaram a ser valorizadas pela sociedade. Ambientes naturais transformam em áreas protegidas, as denominadas unidades de conservação. Algumas, principalmente os parques, são abertos ao público para estudo, lazer e educação ambiental. Os estudos dos aspectos geomorfológicos têm contribuído para a avaliação, planejamento e implementação de trilhas dentro das unidades de conservação, com o objetivo de valorizar os atributos físicos e cênicos do local. O presente projeto ele tem como objetivo avaliar a trilha principal do Parque Estadual Mata dos Godói, a trilha das Perobas e das Figueiras, considerando seus aspectos geomorfológicos, tanto no que se refere às suas formas do relevo, quanto aos atributos paisagísticos, cenários e visuais, quanto à conservação ambiental. A geomorfologia ambiental e as unidades de conservação. O estudo da geomorfologia tem contribuído para o planejamento e manejo de várias ações humanas do ambiente, seja na aplicação dos recursos minerais, hídricos, dinâmicos, de encosta, turismo, unidades de conservação, entre outros. Segundo Guerra e Marçal, a geomorfologia ela é conceituada como estudo de relevo, levando-se em conta a sua grandeza, a sua natureza, origem e desenvolvimento de processos e a composição dos materiais envolvidos. As intervenções do homem na natureza têm se intensificado no decorrer dos anos, fato que traz a necessidade de maiores estudos que venham contribuir para evitar maiores catástrofes e danos ambientais. Segundo Guerra e Marçal, dentro dessa perspectiva, desenvolve a geomorfologia ambiental, que surge a partir do reconhecimento do papel da ação do homem nos processos geomorfológicos e na evolução das trilhas das formas de relevo, ou seja, o homem agindo como agente geomorfológico. Segundo esses autores também, para planejar uma trilha em uma unidade de conservação, é importante a percepção e conhecimento técnico, escolher o cenário visual, as paisagens que mais agradam o visitante e, ao mesmo tempo, conservar o local. É um desafio para quem planeja, portanto, os geomorfólogos têm um papel importante na avaliação da paisagem e podem contribuir para o planejamento e avaliação das trilhas, como a criação da unidade de conservação. A importância do planejamento e manejo das trilhas em unidade de conservação. As trilhas em unidades de conservação são as mais utilizadas pelos visitantes, portanto, merecem cuidado por parte de quem planeja e monitora. Segundo Batista et al., trilhas bem construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente do impacto do uso e ainda asseguram aos visitantes maior conforto e segurança, além de desempenhar papel significativo na impressão que o visitante tem sobre o ambiente e a instituição mantenedora. Para complementar a respeito do planejamento de trilha, é preciso equilibrar beleza e objetivo. As características naturais e cênicas devem ser combinadas de forma criativa. As características históricas e culturais também podem ser pesquisadas e agregar valor informacional, contribuindo na dimensão educacional às trilhas. Quando possível, as áreas atravessadas pelas trilhas devem apresentar grande diversidade biológica, climática e topográfica. Ao implantar uma trilha, é necessário obter uma análise das potências do local. Trilhas implantadas de forma desordenada e sem levar em conta os aspectos físicos, como relevo, hidrografia e vegetação, por exemplo, podem contribuir para o desencadeamento do impacto potencializado pelo não entendimento da dinâmica física do local.
Contudo, planejar e implantar uma trilha em unidade de conservação requer cuidados, desde a escolha do local, avaliando seus atributos físicos e cênicos, até o manejo permanente, contribuindo para a melhor experiência do visitante quanto à conservação da trilha. Então, aqui nesse mapa, nós podemos ver o acesso ao Parque Estadual da Mata dos Godói. A área de estudo, a trilha de Perópolis e da Figueiras, Parque Estadual dos Godói, lá no Paraná. Essa trilha ela fica aproximadamente 19 quilômetros da área central do município. Como a gente pode ver aqui, o acesso ele se dá pela rodovia BR-538. Essa área ela conta com 690 hectares de área, sendo uma das principais unidades de conservação do estado do Paraná. É um importante remanescente florestal do norte do estado, pela sua extensão contínua de floresta, pelo espaço de conservação e pela diversidade de sua fauna e flora. Segundo o MAC, o estado do Paraná foi uma das áreas mais ricas de matas do Brasil. Pouco sobrou de exuberância mato pluvial do estado. As áreas pequenas e extintas lutam para se manter em algumas, graças ao esforço de seus proprietários e da sociedade, são transformados em unidades de conservação. Aqui nessa imagem, nós podemos ver a área do parque, né? Toda essa área marcada ao entorno faz parte do parque. No caso, o parque ele é um desses remanescentes, um dos poucos remanescentes no estado do Paraná, remanescentes florestais. O parque ele foi criado em 5 de julho de 1989 e recebeu esse nome em homenagem aos seus antigos proprietários, Álvaro e Olavo Godói, que conservavam esse fragmento de floresta. Aqui nessa imagem, nós podemos observar a localização da trilha das Perópolis e Figueiras e o trajeto Portal Projeto Madeira, trilha dos Catedos, trilha do Péter e toda a área do parque. Segundo o plano de manejo, o parque conta com 3 trilhas abertas à visitação: a trilha do Projeto Madeira, a trilha das Perópolis e Figueiras e trilha Álvaro Godói, ou dos Catedos. As trilhas são utilizadas para lazer, pesquisa e programa de educação ambiental. A trilha do Péter, a trilha das águas e outras trilhas secundárias são utilizadas apenas por pesquisadores. A trilha das Perópolis e das Figueiras, elas são objeto de estudo deste trabalho. É a principal trilha do parque e mais utilizada pelos visitantes. A trilha está situada na zona de uso extensivo, cuja proporção corresponde a 2,53% da área do parque. Aqui nessa foto aérea, a gente pode ver melhor localizada lá embaixo a trilha das Perópolis e das Figueiras, que foram as usadas nesse projeto. O plano de manejo do parque considera a extensão da trilha apenas o trecho da mata nativa, os 750 metros, mas essa pesquisa optou por toda a extensão, por considerar toda a volta circular, que possui 1.100 metros de extensão, contando com 750 metros de floresta nativa e 350 de reflorestamento, que fazem parte do Projeto Madeira. Aqui é possível observar toda essa área da trilha Perópolis e das Figueiras. Segundo o projeto, essa trilha ela foi planejada como trilha interpretativa do parque em virtude das riquezas da flora e fauna, o que pode ser constatado durante os percursos dessa trilha, podendo ser visualizados exemplos de peróbas, figueiras, palmitos, entre outras figuras. Ela é de declividade suave e os atributos paisagísticos se concentram mais na diversidade da flora. Essa trilha interativa possui essa denominação em virtude das peróbas e das figueiras estarem bem representados ao longo da trilha, sendo a figueira a espécie que mais
desperta a atenção dos visitantes do parque. É nessa trilha também, das Perobas e das Figueiras, que é desenvolvido um trabalho de educação ambiental por parte dos gestores do parque. As visitas guiadas por monitores atendem grupos principalmente escolares, contribuindo para o processo de sensibilização ambiental dos visitantes, o que pode possibilitar uma maior conservação ambiental da área. A capacidade de suporte da trilha nas condições atuais é de no máximo 111 pessoas por dia, que podem ser divididas em 11 grupos de cada 10. Então, em relação aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa ela foi desenvolvida em uma área de uso extensivo no interior do Parque Estadual Mata dos Godói. Selecionou-se uma trilha principal interpretativa, como a gente já falou anteriormente, que é a trilha das Perobas e das Figueiras, como objeto de estudo. A pesquisa foi baseada em 2 etapas: as atividades de campo, por meio de métodos indutivos e dedutivos, e posteriormente o tratamento e representação dos dados, que utilizou o emprego de técnica de geoprocessamento, sensoriamento remoto, SIG e Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS. Em seguida, houve a realização da documentação fotográfica para registrar os aspectos visuais da trilha. Em seguida, ele procedeu ao levantamento bibliográfico necessário para dar suporte ao tema abordado pela pesquisa. E, por fim, com os dados obtidos pela coleta das atividades do campo e o uso do ArcGIS, na versão 9.3, realizou-se o processamento das informações, transformando-as em matas que contribuíram para a análise e discussão dos resultados. Então, após realizarem os estudos, quais foram os resultados e discussões obtidos? Ao analisar os aspectos físicos e visuais da trilha das Perobas e das Figueiras, você percebe que não há diferença de paisagens. A trilha é percorrida no interior de uma vegetação de floresta. Por estar implantada no relevo suave, como nós falamos, com pouca diferença altimétrica. Favorece o controle erosivo, quanto menos declividade, menos erosão, como nós já sabemos, né? O relevo pouco ondulado, originado de intensos derrames de lava basáltica, resultou num solo de alta fertilidade, de acordo com os fatores de intemperismo aí, profundo e bem estruturado. Lá, nessa região, predomina-se o solo tipo latossolo roxo, eutrófico, e a terra roxa estruturada, eutrófica. Estes solos, por serem profundos, contribuem para a conservação da trilha. No período que se fez a observação de campo, que foi no período de inverno, houve uma maior ocorrência de queda de folhas, aumentando a formação da serrapilheira, o que colabora para a proteção do solo, quanto ao pisoteamento dos visitantes da trilha, né? Como nós sabemos, esse aí é um dos fatores, o pisoteamento é um dos fatores de degradação do solo, né? E aí, no caso, o período de inverno favoreceu a não ocorrência dessa degradação. Espécies de rara beleza como perobas, figueiras, palmitos, palmarfim, entre tantos outros, são observados ao percorrer a trilha. São os valores estéticos que enriquecem e valorizam a trilha. Por outro lado, o fato de a trilha estar implantada numa área de relevo pouco ondulado dificulta a visualização e até mesmo a ocorrência de beleza cênica. Fica difícil poder observar tanta beleza contida, né? Sendo a trilha projetada da distância dos recursos hídricos e, ao mesmo tempo, em que protege o ambiente, dificulta a criação dos atributos que valorizam. O visitante de áreas naturais vem em busca do contato maior com os elementos da natureza. A ausência da água na trilha pode resultar numa baixa qualidade de visita, que para muitos é importante isso. E aí os autores do artigo eles deixaram como sugestão para atrair mais visitantes, aumentar os atributos cênicos da trilha e ao mesmo tempo contribuir para a sua conservação. Poderia ser implantado um mirante na zona de uso intensivo, próximo ao centro de visitantes no início da trilha Projeto Madeira, que dá continuidade até o fim da trilha das Perobas e das Figueiras. Contribuiria, de certa forma, para visualizar a área do parque e sua formação florestal.
O fato da retirada da cidade cinematográfica do filme realizado nas imediações do parque colabora para a perda do resgate histórico do município de Londrina. Os atributos históricos, junto com a formação vegetal, trariam mais riqueza e informação para os visitantes e que poderia contribuir em uma maior conservação ambiental. Pode ser constatado também que a trilha em estudo tem um traçado adequado. Ela inicia um determinado local e termina em outro, fato que agrada mais ao visitante do que trilhas retas que no retorno se visualiza a mesma imagem. Fica mais atrativa para as pessoas que vão visitá-la. E por essa trilha e por estar a trilha em uma área de floresta, a possibilidade de alagamento é menor, já que os visitantes são obrigados a caminhar em fila indiana. Se fosse uma área de campo, a possibilidade de expansão da trilha seria maior e instrumentos de educação ambiental teriam que ser focados para evitar a degradação. Então, eles deixaram como considerações finais. Por meio dessa pesquisa, foi possível verificar a importância dos aspectos geomorfológicos e a contribuição da geomorfologia ambiental para a implantação e manejo das trilhas em unidades de conservação. A identificação dos atributos visuais e físicos de uma trilha requer conhecimento técnico e experiência de quem o planeja. Os estudos geomorfológicos de uma trilha podem evitar danos ao ambiente, além de valorizar e colaborar para uma melhor qualidade de visita. Saber onde e como implantar uma trilha em uma unidade de conservação pode possibilitar o seu uso por visitantes e contribuir para a educação ambiental dos mesmos, além de manter a conservação do próprio ambiente. E também vale lembrar que as unidades de conservação, principalmente os parques, foram criados com o objetivo de não somente ter proteção, mas também como proporcionar lazer, estudo científico e educacional para a população. Né? Então, para a própria população poder usar e poder usufruir dessa beleza de tantos meios que podem nos proporcionar, por exemplo, através de estudos, né? Descobrimento de novas espécies, tanto da fauna quanto da flora. E unir a visitação pública e conservação ambiental é um dos grandes desafios para o gerenciamento das unidades de conservação. Cabe à geomorfologia ambiental fornecer a sua contribuição.